Fala, Juvenil! Tudo bom com vocês? Vocês podem estar surpresos, né? Porque Lu Black está aqui, na Estação da Lapa, né? Um projeto especial, juntamente com Vozes da Estação e o canal Chutaço, né? Em parceria aí, legal. Estamos iniciando hoje um projeto bacana, intitulado como Estação Chutaço, isso mesmo. E, né, antes de tudo, eu vou pedir para vocês, vai aí rapidinho aí, se inscreva no canal, até porque... Se você quiser ver mais qualidade, né, de programação, de conteúdos, você tem que se inscrever, pô. Para ser notificado, clica no sininho aí. Porque a partir de hoje, vocês vão embarcar, né, uma trajetória bacana aqui na Estação da Lapa. Voz da Estação, chegando com tudo. E para isso, né, a gente tem que dar o pontapé inicial. Trouxe uma pessoa aqui, em especial, o menino da Ribeira, né, nosso Thiago Reis. Vocês que é torcedor de Bahia de Vitória, ou até mesmo que não seja torcedor de nenhum time, mas que quando tá ali passando o canal, né, em especial a TV Globo, né, um menino que chegou a esse sucesso aí, está na TV Globo, ele está aqui como convidado e vai falar, a gente vai bater um papo bacana, né, até porque ele vai contar a trajetória dele e vamos descobrir algumas coisas de Thiago Reis. E eu gostaria que ele se apresentasse, né, falasse um pouco sobre quem é Thiago Reis. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando aí. É prazer estar aqui com você. Tamo junto. Mais um trabalho juntos. É sempre uma grande satisfação ver que tem gente nova surgindo, fazendo sucesso. Sim. Principalmente gente da nossa cor, da nossa trajetória, que vem do gueto, que chega lá e conquista seu espaço. Sim, com eu sempre certeza. Fico muito feliz quando isso acontece. Então, meu nome é Thiago Reis, tenho 37 anos hoje. Como você falou, saí lá de uma comunidade na Ribeira, sempre fui muito de estudar, sempre fui muito de correr atrás, sempre fui muito de sair da caixa, como eu costumo dizer, né? As pessoas costumam rotular as pessoas, dizer, você não vai chegar a lugar nenhum, você está fadado ao insucesso, e eu sempre quis sair dessa caixa aí. Quis fazer sempre diferencial. Sempre diferente, então ninguém nunca me disse o que eu ia ser na vida. Eu tracei minha trajetória, meus objetivos, treinei e segui. E hoje eu sou um jornalista, não era a minha primeira ideia, mas a vida me apresentou algumas oportunidades e eu aproveitei. Claro. Porque às vezes a gente não tem isso. O que falta não é que a gente não queira chegar. Não queira, justamente. É que faltam oportunidades. E a vida me apresentou essas oportunidades e eu abracei. Falei, aqui eu vou ter condições de estudar, aqui eu vou ter condições de ser um profissional, e aqui eu vou ter condições de ter projeção. Então, eu aproveitei essas oportunidades, porque eu cheguei na TV Bahia com 18 anos de idade, terceirizado, e um pouco depois, assim, 6 meses depois, eu desci para o ADM do jornalismo, e eu comecei a viver aquele ambiente, aprender aquele ambiente. Então, nada melhor do que você estando lá, você seguir naquele caminho, né? Sim, claro. E aí um repórter uma certa vez me levou para um treino e falou assim, vamos lá acompanhar, pra você ver como é que funciona e tal. Eu fui, me encantei, falei, eu quero contar a história da forma que eu vejo, então. Agora, assim, quando você chegou lá e você foi para o ADM, como você falou, você começou a ver aquele ambiente, aquilo foi te encantando ou você, como você falou, não tinha aquilo como uma primeira escolha? Mas digamos que você começou a namorar aquele clima, aquele lugar, pô, acho que vou começar por aqui, já que a oportunidade chegou, ou você foi empurrado? Vamos, Thiago, dá pra você? Não, foi tudo muito natural, assim, porque, como eu te falei, a gente foi pra essa pauta, cobrir um treino, e aí, assim, eu já tinha olhado um ambiente com bons olhos, porque eu sempre gostei muito de futebol, de esportes olímpicos, amadores, profissionais. Sim. Então sempre gostei muito. Só que eu não tinha ideia de que eu tinha talento para fazer isso. Não tinha a menor ideia. Eu cheguei lá dizendo, eu lembro que o diretor de jornalismo me perguntou quando eu desci qual era meu sonho profissional. Eu queria ser engenheiro da computação, velho. Tinha nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E aí eu fui para esse treino, quando eu voltei, eu escrevi um texto, foi meu primeiro texto de TV, eu não tinha ideia de como fazia, agora, eu não tinha estudado ainda. No caso você foi levado, você percebeu que foi por uma intenção para te levar a essa posição que você está hoje, ou foi, embora só levar Thiago? Eu acho que foi tranquilo, assim, porque ele era muito meu amigo, a gente conversava muito na redação, esse repórter Ivan Andrade, e
eu acho que foi muito natural mesmo ele dizer assim, pô, bora lá, pra você sair um pouquinho daqui e ver como é o nosso trabalho e tal. E aí eu gostei e eu falei, pô, eu quero fazer isso a partir de agora. Vou mergulhar nisso aqui agora. E aí eu comecei a estudar, eu sempre quis fazer muitas coisas diferentes. Eu lembro que no 4º semestre ainda eu criei um blog chamado Zoando em Campo, que a ideia era falar das notícias do futebol de forma mais tranquila, né? E eu pedi também ao chefe de esporte na época, que era Jorge Alain, para, a partir dali, eu participar de todos os processos do esporte. Sim. Ou seja, todos os finais de semana que eu tinha livre, eu ia para a TV Bahia, para poder aprender produção, edição, reportagem. Eu fui para reportagem muito cedo, digamos assim. Eu ainda era estudante, mas eu já conseguia sair com a equipe e trazer um resultado. Sim. Mesmo nessa época que eu ainda não estava formado nem nada. Então, assim, eu fui amadurecendo a ideia de ser repórter muito cedo. Mesmo com as pessoas dizendo, você não vai, não é o perfil, não sei o quê. Não vai dar certo. Eu falei, eu quero e eu vou. E aí, foi assim, deu certo, graças a Deus. Eu acho que o que eu tenho para dizer assim, para as pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui se você quer, meu irmão, se jogue, tente fazer diferente, busque caminhos, aprenda com pessoas que são referências. Acredite em você mesmo, em você, que é muito importante que assim, eu tô aqui, né, também passei por alguns processos, né? O canal o Chutaço já tem 6 anos e passei por uns processos que a galera, você é maluco, rapaz, quer virar blogueirinho, que negócio de canal Chutaço, né? Eu sempre acreditei em mim mesmo, independente de pai, mãe, esposa, falar, rapaz, muda isso aí, rapaz, vai fazer outra coisa. Sou editor de imagens, né? Sou formado em radialista, mas exerço a função de editor de imagens. Mas sempre gostei mesmo de estar aqui, conversando, dialogando, fazendo, como você falou, matérias, produzir. Porque eu acho que é algo que eu gosto. Então, assim, independente de quem falar, não faça, eu faço. Eu vou estar sempre acreditando em mim mesmo e vou atrás do que eu quero. Eu costumo dizer que as pessoas que desencorajam as outras pessoas é porque elas mesmas não têm coragem. Não têm coragem, verdade. Então, como elas não têm, elas ficam jogando ali aquela sementinha para você desanimar, isso. Porque ela não tem coragem de fazer uma coisa tão top assim, de ir para cima do problema para resolver. Então, é acreditar e fazer mesmo. Pronto, Thiago. Agora, sua trajetória, você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco como, assim, sua primeira reportagem. Você lembra, você tem assim algo que ficou em especial marcado na sua trajetória até aqui? Assim, eu tenho muitas matérias assim que são especiais para mim. Tem uma que eu, infelizmente, na época eu ainda não era repórter, então eu fiz a matéria toda, eu acompanhei a matéria toda, fiz todo o processo, mas um outro colega gravou. Na época foi até Matheus Carvalho, que gravou essa matéria, que contava a história de um senhor, seu Pam Pam Pam, que tinha um filho que jogava no Bahia, ou um neto que jogava no Bahia. Ele acompanhou sempre a Fonte Nova, a antiga, mas ele não tinha ido ainda na nova Fonte Nova. E a gente levou ele para ver Eric, na época era Eric, não sei se você lembra. Sim. Que foi da base do Bahia. Da base do Bahia. E aí a gente levou ele para acompanhar. O menino já estava jogando no profissional e a gente levou ele para acompanhar. Ou seja, foi ver a nova fonte e o filho, o neto jogando. Pô, pra ele deve ter sido especial, ele chorou. Foi muito emocionante. Assim, uma matéria que assim, eu me orgulho muito de ter participado, de ter trabalhado nela, sabe? E Matheus assim, contou a história de uma forma perfeita, assim, transmitindo a emoção que eu queria. Então, eu trabalhei com ele também, né? Na TV Aratu, eu abuso ele e digo, rapaz, você é um cara que poetiza qualquer situação, qualquer reportagem, consegue transformar em uma poesia. Matheus me deu um dos maiores ensinamentos assim para minha vida de repórter, né? Que você não precisa ser engraçado. Se o seu personagem ele for engraçado, ele vai ser engraçado por ele mesmo. E uma coisa que eu aprendi com ele também foi, tipo assim, notícia boa, matéria boa é aquela que vai pro ar. Às vezes você tenta fantasiar muito. Negão, vambora, o processo é rápido. Beleza, Matheus. Aprendi muito com o Matheus, um cara que realmente é referência no jornalismo. Com certeza, para mim é uma pessoa muito especial. E aí, depois dessa matéria, eu tive a minha primeira matéria de TV, né? A primeira que foi pro ar, comigo, aparecendo, passagem. Quando a gente fala com a cara na tela. Com a minha identidade lá, que foi uma matéria sobre corrida. Na época tinha um aplicativo rodando aí que era
um aplicativo de corrida que quanto mais você corresse Sim, eu lembro. você gerava uma quantidade de doação de alimentos sim. para casas de caridade, isso, né? Instituições de caridade. Então, assim, eu fiz uma matéria sobre isso, foi minha primeira matéria, gravei no DIC. Para mim muito especial, a primeira vez que eu vi lá na tela e tal, foi assim, emocionante mesmo, ver que o sonho estava realizado, sabe? Mas a partir daí também vieram outras coisas. A semente foi plantada, brotou e você agora, tipo... Tava colhendo. Tá nos frutos. Exatamente. Então, nessa trajetória também, não tem pra onde correr. A gente tem sempre algum erro, alguma falha, né? Poxa, errei, falhei, velho. Se você tiver alguma ideia, se puder contar pra galera... Falha, eu posso dizer assim, que eu sou um cara muito exigente comigo mesmo, sempre. E autocrítica, assim, é muito pesada. Às vezes eu até falo, Thiago, pelo amor de Deus, tá pegando pesado com você mesmo. Sempre fui muito... Eu gosto de fazer as coisas de uma forma mais perfeita, mais perto do perfeito. A gente sabe que não tem perfeito, né? Às vezes, o meu próprio material, eu tô ali dizendo, pô, não ficou bom, mas tem alguém lá dizendo, pô, Thiago, ficou excelente. E aí, assim... Já tiveram algumas matérias que, quando vai pro ar, assim, eu falo, pô, velho, não era isso que eu queria fazer. Algumas, assim, e aí eu tento, na próxima, melhorar, porque eu acho que o processo é esse, né? Sempre de evolução. É um aprendizado, né? Evolução, aprendizado. Tipo... Agora, não tenho nenhuma pontual, assim, que você fale, errou muito nisso aqui e ficou ruim a ponto de não ir pro ar, por exemplo. Eu acho que até então não tem não, mas que pode acontecer também. E é algo que, tipo assim, você óbvio, né? Você, repórter, deve assistir suas matérias e deve olhar aquilo que você falhou. Sim. Lá atrás. Aquilo que eu errei lá, não vou tentar agora corrigir. Sim. E também tem, claro, né? Você como repórter tem o seu coordenador, o seu chefe que deve lhe dar feedback. Pô, velho, tá massa. Até mesmo como você falou, pô, velho, não gostei. Mas o cara, não, pô, tá ótimo, tá legal, mas mesmo dentro desse processo, óbvio, como você falou, vou corrigir ali, vou corrigir aqui. E eu acho que isso é importante. Que leva a pessoa, o profissional, a estar sempre buscando, como você falou, o melhor, a levar para a galera que está em casa sempre o material bacana, que às vezes a galera está em casa e não entende o processo. O processo inicia-se desde a escrita, desde você criar uma pauta. Né? Produção, marcação, a reportagem em si, né? Você ir lá, gravar com as pessoas. Depois você decupar aquele material. Decupar é olhar tudo que você gravou ali, ver o que é importante, bacana para o que se encaixa no texto. Isso, e depois escrever o texto, revisar esse texto, gravar o texto e editar. Então é um processo... Eu como editor, vou perguntar a ele, você costuma ir para ele de edição ali? Muitas vezes. Eu gosto de dar pitaco às vezes. Na realidade não é pitaco, é dizer assim, eu acho que aqui cabia um pouquinho mais de sobe-som. Ou aqui, eu acho que precisa de um respiro e tal. Eu sempre dou o Fala Povo aqui encaixava melhor. Eu gosto muito e porque, assim, eu também sempre fui muito amigo dos editores que trabalham comigo. Sim. Então... Eu sempre estava na ilha com Rogerinho, Danilo, que é meu... Danilo, não sei se você conhece, Danilo Barros. Conheço Danilo, conheço... Danilo é meu parceiro de vida, assim, dentro da TV Bahia. Entramos na TV Bahia na mesma época. Igualzinho, assim, tipo, ele entrou um mês, eu entrei no outro. E a gente foi crescendo dentro da TV Bahia. Também Danilo, uma pessoa como a gente, também veio do gueto, negro, e que conquistou o espaço dele. Hoje, para mim, é um dos melhores editores. Sim, eu falo isso a ele, da Bahia... Sinal do Brasil. Eu falo justamente isso a ele, quando tem uma oportunidade. É um editor muito, muito, muito bom. E a gente fez uma promessa, que é até bom de contar aqui, que quando a gente começou a ter essa projeção lá dentro, a gente falou, a gente só para quando você editar uma matéria minha. E aí, quando a gente voltou a primeira matéria que tinha lá, Danilo Barros, edição, e Thiago Reis, repórter, a gente falou, agora a gente cumpriu nossa promessa. Porque Danilo hoje é meu irmão mesmo, assim, de vida. A gente tem uma relação de família. E a gente queria muito fazer isso. E a gente se cobra, a gente fala, isso aqui pode ficar melhor. Então, essa parte da edição eu sempre tive muito presente. E essa nova safra, como você falou, né? Nós, negros e tal, tem sempre um pouco mais de dificuldade. Às vezes as pessoas podem, mimimi. Assim, acho que a gente palavra feia, né? Palavra feia, a gente que você vivenciou isso, creio nisso. Eu também vivenciei muito um pouco disso. E essa nova safra que vem chegando, eu acho que é uma resposta, creio eu, perante tudo isso, né, de mimimi e tal, mas a galera resistente tá ali, não vou desistir. Eu acho que
Muitas pessoas já te procuraram para perguntar, pô, Thiago, como é que você chegou lá e tal? E eu creio que você também deve ter respondido isso. Rapaz, é insistir, não desistir, aquilo que a gente falou no início, é acreditar em si mesmo. E eu queria que você falasse um pouco dessa nova safra, como você tem visto, principalmente mulheres, né, dentro do esporte, narrando o futebol, o que você tem achado? Essa galera negra e mulheres dentro do esporte. É diversidade, né? Eu acho que não é nem não é só o que a gente está fazendo. É o que muita gente já fez lá atrás, Isso. trazendo como caminho, e que hoje, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos. Mas que a gente precisa continuar trabalhando para que isso continue acontecendo. É um clamor da sociedade. A sociedade hoje ela gosta de se ver. Na realidade, ela sempre gostou, só que ela não falava que gostava. Então, tipo assim, numa sociedade como a de Salvador, a da Bahia aqui, que é negra majoritariamente, com certeza, e a gente não se via na TV. A sociedade agora cobra isso. Ela fala, pô, eu quero ver alguém que me represente lá. Isso. Muita gente cansou de ver repórteres que vinham de São Paulo, Rio Grande do Sul, outros estados. Tá aqui, a gente tem material humano aqui, velho, tão bom quanto, ou melhor. Então, porque é acostumado com a nossa regionalidade. Isso. E a identidade. A identidade, exatamente. Então, assim, a gente pegou um caminho que já vinha sendo trilhado, a gente continua trilhando ele, colocando calçamento, e vai ser sempre assim. Quem vem vai tá sempre trilhando o caminho para trazer novas pessoas, e assim, eu acho que tem uma safra muito boa aí, muito boa mesmo de profissionais, e aí eu não estou falando só de jornalismo não, de profissionais em todas as áreas. A gente furou a bolha mesmo, essa bolha era necessário, com fé em Deus, ela nunca mais vai ser inflar, fechada, porque a gente é médico, dentista, jornalista, ator, advogado, o que a gente quiser ser. Então, eu acho isso muito bom. Eu fico muito feliz. Eu tive um encontro com Renata Silveira há 2 ou 3 meses atrás, lá em Sauípe, para falar exatamente sobre diversidade. E, pô, ver uma mulher narrando futebol é perfeito, velho. Por mais que tem gente que vai criticar porque não tá acostumado. Aquilo não é normal para os ouvidos. Justamente é como a gente está falando, né? Assim como a bolha foi furada em relação ao negro, de fato, tá entrando. Eu digo mais a nossa, vamos dizer assim, nós aqui da Bahia, né, sermos representados por baianos. Assim também acho que mulheres na narração, na locução, nós não tínhamos o costume de ver. É cultura. E aí muita gente critica. Eu vejo toda hora ataques a ela na rede social. O que é um absurdo, porque ela não vai, por exemplo, se ela não gostar de algum atendimento em algum lugar, ela não vai lá criticar, ela não vai na rede social do cara para poder agredir o cara. O cara, ela pode cometer erros e todo mundo comete erros na sua profissão, mas tenha certeza que ela está tentando fazer o melhor dela. E abrindo o caminho. E abrindo o caminho, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa parar um pouco de só criticar e de talvez fazer crítica construtiva ali, chegar lá no perfil dela, ô Renata, eu acho isso. Se for uma crítica construtiva, porra, é outra coisa, mas quando você vai para tentar desencorajar a profissional, aí eu acho um pouco pesado, eu acho muito perverso, assim, com a pessoa dela, com a pessoa tão... Eu gosto muito dela, assim, tanto como profissional, como pessoa. Inclusive aqui na Bahia, a gente teve a Ravena. Sim. Teve a outra menina, acho que Juliana também, acho que tá na TV agora, né? Sim, sim. E trabalhou, acho que todas as duas trabalhando comigo lá na TV Aratu. Uma narrando, outra reportando. Então, tipo assim, quando chegou lá, disse, pô, velho, que massa ver mulher no esporte, no futebol, tanto narrando como reportando. É algo que fura a bolha mesmo. Tipo assim, cresce o leque, né, de profissionais, tanto homem como mulher, acho que vai fazer o mesmo, consegue fazer o trabalho independente de que seja homem ou mulher. Acho que a reportagem sendo feita bacana, a narração sendo feita bacana, legal, bacana. E isso é importante porque abre-se o leque de diversidade, como você falou. Não adianta a gente ficar preso só aquilo. Vamos dar oportunidade aos outros profissionais. Na TV Bahia a gente tem Gabriele, que é uma prata da casa, assim. Ela começou no G1 como estagiária. Sigo ela nas redes sociais. Virou estagiária do Globo Esporte. Veio traçando o caminho dela também. Já tá aí, tem um quadro dela que é o Casa Café Cartola, tá fazendo agora Olimpíadas no JM, sempre faz reportagem. Então, assim, é uma pessoa que está buscando o caminho dela também e
Isso é importante, você ter várias formas de falar, várias formas de contar, com pessoas diferentes, porque quanto mais diverso for, diversificado for o elenco, mais pessoas você vai atingir. Isso. Então, é muito melhor quando é diverso, muito melhor. Só que as pessoas às vezes ainda não entendem isso, não, mas vão entender porque a gente vai chegar de qualquer jeito. Agora vem cá, todos nós temos referências, né? Pô, aquela pessoa ali, pô, me inspirar, tal, bacana. Não que eu vou fazer igual, mas tem uma inspiração. Você tem algum repórter, algum profissional da área de comunicação que você tem como referência? Tem sim, porque eu acompanho desde sempre, né? Essa pessoa foi uma das pessoas que também me incentivaram quando eu comecei, porque eu nunca esqueço que ele pegou um texto meu para ler. Na realidade, ele me fez uma provocação primeiro. Ele chegou da rua, me entregou um material, disse: Thiago, tenho esse material aqui, tá decupado, escreva o texto para mim. Eu escrevi o texto, entreguei para ele. Ele fez igual? Não. Ele usou o meu texto? Não. Mas ele foi muito, muito legal quando ele me chamou e falou assim: Thiago, eu escrevi meu texto, é diferente do seu, mas você tem talento. Seus textos são curtos, são diretos, objetivos, casa direitinho com as coisas que a gente decupa de entrevista. Sim. Então, assim, você tem talento para isso. Sérgio Pinheiro. Hoje e sempre foi minha referência. Eu gosto muito da forma que ele utiliza as palavras, que ele utiliza conhecimento, e conhecimento fora do esporte, às vezes, para poder trazer elementos diferentes para a matéria. Eu acho que ele é um cara muito inteligente na construção do texto, na narração. Eu tenho muito isso dele também, da participação nas matérias, que eu acho isso muito legal quando você vai fazer uma matéria que você participa, porque você leva para o público uma vivência que ele não tem ainda. Foi por isso que eu comecei a fazer matérias de maratona, já que eu corro, para trazer a visão do corredor, porque muita gente conhece a visão do torcedor que está ali do lado, ali, de boa, olhando, batendo palma, mas ninguém conhece o que o cara passa lá, correr 42 quilômetros. Então, eu gosto muito disso nele também. Então, assim, Sérgio Pinheiro, para mim, é a minha referência. Tive o prazer de trabalhar com ele no Expedição Bahia, que eu fui produtor dele durante muito tempo. Assisti, muito massa. Foram 3... As produções, parabéns. Foram 3 temporadas com ele, né? E assim, aprendi muito também sobre texto, sobre construção de matéria. Então, estou sempre aprendendo com ele. É bom ter ele na redação como referência para mim, assim. Eu ia perguntar, você já até falou. Eu ia perguntar qual esporte, né, você pratica. Eu que acompanho o Thiago nas redes sociais, eu já sei. Mas possivelmente algumas pessoas em casa eu não conheço. Queria que você falasse um pouco, né, desse esporte que você pratica, como você chegou ao esporte, esse esporte, ou, sei lá, conte aí um pouco. Na realidade, assim, eu sempre fui muito fã de esporte, eu sempre gostei de me manter em movimento, né? Eu falo para os meus amigos que o corpo humano é uma máquina, e máquina não foi feita para ficar parada. Então, eu sempre gostei de fazer, joguei bola, corria com meus primos lá na Orla da Ribeira, e a corrida ela tem uma coisa interessante que eu já falei em outros programas, inclusive no Conversa Preta uma vez. Que aos 10 anos de idade, eu descobri minha identidade negra, né? Eu falo que eu tenho 2 identidades. Quando eu nasci e quando eu descobri que eu era preto. E eu estava correndo na Ribeira e aí uma criatura passou e falou assim: tá correndo para quando for mais velho correr da polícia, tá treinando. Olha, eu não fazia ideia do que era, 10 anos de idade. Conversei com minha mãe me orientou e me disse: eu tenho certeza que você não vai ser nada disso. Confio no seu potencial, no seu caráter. A gente vai dar uma resposta diferente para ela. Então, beleza, tudo certo. Ali eu poderia ter desistido da corrida, mas não, corrida... eu não vou correr mais não, eu não sei o que essa mulher tá falando. Aí, vamos dar a resposta para ela de outra forma. Hoje, aí continuei correndo, mas sempre de forma amadora, até que uma vez na TV teve um revezamento. E aí a gente foi fazer esse revezamento, eram 6 pessoas para correr 5 km cada uma. E ali o Triação me descobriu e falou assim: velho, você tem potencial para corrida, você corre bem e tal. Participei daquele do Criação, mas... ali vexame. Minha família. E aí eles me chamaram: não quer participar do grupo com a gente e tal? Aí eu fui pro Triação e não larguei mais a corrida. E aí foi evoluindo, né? 5 km, 10 km, 15 km, 21. Aí dizia: não vou correr maratona, é muito desgastante, não quero, já corri 2. Hoje eu faço parte de 1% da população mundial, né, que correu maratona. Esse ano fiz uma maluquice ainda maior, que foi correr o desafio no Rio, que foram 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo. O desafio Cidade Maravilhosa.
mas que assim foi gratificante demais para mim. Mas continuo fazendo crossfit, quando dá eu vou remar, quando dá eu faço stand-up. Ou seja, o homem é mega atleta. Eu gosto de estar no ambiente de esporte, sabe? Eu gosto de viver essa vida do ambiente saudável, de poder ajudar as pessoas quando eles me perguntam, porra, como foi que você começou? O que é que eu posso fazer para começar também? De ser inspiração mesmo para as pessoas, né? Eu acho que eu me inspirei em algumas pessoas na vida. Eu quero também ser inspiração para as pessoas. Deixa eu pegar só. Eu vou pegar um pouco dessa inspiração, porque eu estou precisando dessa inspiração. Entrar na área do não vou dizer fitness, mas praticar o esporte, né? Sim, acho que é necessário. Como você falou, a gente quer uma máquina, a gente não pode ficar parado. Eu pratiquei muito Muay Thai por um período, mas inclusive, fui em sparring um pouco do Malhadinho. Boa. Falei, rapaz, acho que eu vou parar, velho. Quando eu fui pro primeiro treino com aquele cara, inclusive mandar um abraço aí, Malhadinho, professor Minotaurinho também, aí na escola dele aí. Rapaz, treinando, tomava cada chute, eu falei, vou continuar não, velho, vou desistir. Mas isso é tudo costume. Depois você acostuma. Justamente ia falar isso aí, treinando um dia, treinando 2, treinando 3. Fui pegando, me adaptando e fiquei um período. Só que aí veio a pandemia. A pandemia acabou me afastando e a gente que trabalha correria, acabou que eu fiquei sem tempo para poder voltar a praticar mais. E é uma coisa que, assim como eu coloquei a meta de estar aqui hoje, né, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, eu também vou projetar voltar, cara, porque vida saudável é muito bom, velho. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tive noção do tamanho da minha importância nesse sentido quando, deve ter uns 6 meses mais ou menos, estava correndo na orla. Eram 6 horas da manhã. Eu já estava no quilômetro 10, 12, ali no Rio Vermelho. E um guri, 8 anos de idade, começou a correr do meu lado. Sim. E aí parou e falou assim, Thiago, eu sou seu fã. Nossa. Eu, quando crescer, quero ser igual a você. Velho, não tem como você não se sentir bem ouvindo um negócio desse, velho. Até porque aí você pensa... Quando vem o obstáculo, faz assim, velho, vou parar. Você aí, automaticamente você pensa... Tem pessoas me acompanhando. Que me acompanhando, que eu sirvo de inspiração. Você diz, não, eu vou continuar. Vou continuar, exatamente. Eu quero inspirar pessoas pro bem, eu quero que os meninos olhem assim, ó, pô, eu não preciso fazer tal coisa, eu posso fazer isso, eu posso seguir esse caminho aqui, eu posso ser atleta, eu posso ser o que eu quiser e é isso que eu quero fazer, então eu continuo aí e estou sendo feliz com isso, assim, eu acho que a atividade física, ela me dá uma coisa que é, além da saúde física e tal, é a saúde mental, assim, porque eu me sinto muito bem depois que eu faço atividade física. Pronto. Assim como um menino que chegou do seu ladinho ali e você foi visto como inspiração, você quando era gurizinho ali, criança, lá na Ribeira, tinha algum jogador que você assistia, você dizia, pô, acho que eu vou ser jogador de futebol e tal, assim como eu também, né? Pensei em algum dia tentar ser jogador de futebol quando era mais novo, mas que não foi a minha, não. Agora sim, é muito difícil a gente falar sobre isso, porque eu joguei bola durante muito tempo, até tentei algumas vezes jogar no Bahia, jogar no Vitória, jogar em alguns times por aqui, só que não deu muito certo. O cara que eu mais gosto no futebol é um cara que deve ter minha idade, assim, se for mais velho, eu tenho 39 anos, eu tenho 37 já, que é Ronaldinho Gaúcho. Pra mim é assim, claro, com respeito a todos os outros jogadores que a gente sabe que já fizeram história, mas que eu vi jogar, eu nunca vi ninguém jogar um futebol tão bonito quanto o Bruxo. E se alguém pegar meu celular aqui, ó, olhar o TikTok, por exemplo, o que mais vai apresentar são lances de Ronaldinho Gaúcho, porque eu achava muito plástico. Eu gostava de ver o sorriso dele quando ele pegava a bola e dava um drible. Aquilo era sensacional, gente. É a verdadeira alegria em campo mesmo, velho. Você sabia que ele não estava jogando porque ele estava ganhando dinheiro. Você sabia que ele estava jogando porque ele estava se divertindo ali. Por prazer mesmo. Ele criava os dribles dentro do campo. Aquilo pra mim era absurdo, assim. Eu lembro que eu vi o primeiro jogo de Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, que foi um jogo contra a Venezuela, que quando ele entrou eu conhecia pouco até ali. Sabia que ele já estava fazendo sucesso no Grêmio, mas conhecia muito pouco. E aí eu lembro que ele pega a bola, dá um drible, dá outro e leva com coisa assim, vai no fundo, chuta e faz um golaço. E eu falo, caralho... Acho que foi o primeiro gol dele na seleção brasileira. Primeiro gol. Não tinha nem o cabelo, né, longo, ele tinha o cabelo praticamente na velho,
é espetacular o que o Ronaldinho Gaúcho fez pelo futebol, assim, e eu sou fã dele até hoje, assim, gosto de ver os jogos comemorativos, porque a gente sabe que ele faz com prazer, com paixão, e eu penso sempre isso, assim, ó, tudo que você vai fazer na vida, faça com prazer, com paixão, que tá tudo certo. Quem olhar de fora vai dizer assim, ó, pô, aquele cara tá se divertindo e é o melhor. Ó, eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu tenho 39, vou fazer 39 agora. Você deve ter a idade do bruxo. Não, acho que o Ronaldinho, se não me engano, tem 42. Não me recordo se realmente é isso. É 42 ou 43. Vale uma leve pesquisa aí, galera. Se quiser, agora. Pesquisa aí. Mas eu acho que é 42 nessa faixa aí. Mas eu, assim, não sei se você acompanhou. Eu acompanhei a Copa de 94, na minha primeira Copa. Sim. Ali, Ronaldo era banco. Ronaldo Fenômeno, era banco, sim. 16 anos. 4-4. Tá coroa, bruxa. Acompanhei Romário, Bebeto, essa galera em 94. Velho, acho que, falando em seleção, acho que a seleção que realmente... Os caras jogavam realmente por prazer. E vindo de lá pra cá, acompanhando seleção, futebol, teve a de 2002, que foi a última seleção que você poderia dizer assim, pô, os caras eram realmente craques. Jogavam pela amor à camisa, né? Pelo país, pela nação. E de lá pra cá, realmente alguns jogadores surgiram, pô, fera, bola. Mas realmente um dos caras que eu vi jogando, que é inspiração pra molecada, foi, assim como você, foi realmente o bruxo, velho. Cara, velho, aquele bicho quando jogou no Barcelona, PSG, rapaz, não PSG. Cara, o cara era monstro, o cara brincava em campo, cara. Eu vejo alguns vídeos dele, né? Teve até um documentário sobre ele que saiu. E ele fala muito disso, né? Que ele tinha prazer em estar com ela no corpo, sim, colada no corpo. Ele vivia cara, aquilo ali. O cara que pega a bola com 3 marcadores, levanta a cabeça, sorri e dribla os caras e faz gol, velho. O cara desse realmente, você olhar assim, pô, esse cara é diferenciadíssimo. Tem um vídeo dele que ele foi convidado para fazer uma propaganda. E o bruxo era tão bom que os caras marcaram um dia, alugaram um galpão e alugaram por um dia, fizeram comida, um negócio gigantesco para poder ele fazer esse comercial, porque era um comercial difícil. Ele tinha que chegar, receber a bola, fazer uma embaixadinha, matar no peito e acertar uma cesta de basquete. Sim, sim. Então todo mundo pensou o quê? Ele vai chegar aqui e vai ficar aqui uns 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Ele chegou, perguntou o que era para fazer, explicaram para ele o que era para fazer, ele falou, beleza, tá valendo? Tá valendo. Recebeu a bola, matou no peito, posso ir embora? Acabou, velho. O cara é focado, ele é diferenciado, ele é bruxo, é foda. Pronto, eu tenho aqui minhas pescas, galera. Porque o cara tem sempre importante. É muito importante. A gente falou de Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho e tal. Antigamente, você falou da sua vontade de ser jogador, assim como eu. Antigamente era muito mais difícil, que as escolinhas, você tinha que fazer peneira, né? Eu fiz muitas. Peneira para poder você estar naquele time. Hoje, os clubes têm times até de fora que tem as suas escolinhas em shoppings, ali naquele campo ali de sintético, monta-se a escolinha para poder trazer os meninos. Antigamente era diferente. Você tinha que ir para poder você ser jogava selecionado. Bola e ia lá fazer o teste. Hoje as escolinhas estão ali abertas. Você quer botar seu filho para praticar o esporte, o futebol, não só para se tornar um futuro jogador, mas até mesmo para poder, como você falou, a gente falou nesse instante, disciplina, praticar um esporte. Você acha que hoje é muito mais fácil se tornar jogador de futebol? Ou antigamente... Não, e a gente vê isso, inclusive, na qualidade do que a gente falou agora. Depois de 2012, a gente não teve mais uma seleção que... Não, mas é isso que eu tô levando esse contraditório, por quê? Antigamente, os caras selecionavam os melhores. Exatamente. Hoje, você coloca o menino na escolinha, até por questões financeiras, acho que os meninos tornam-se jogador, acho que mais fácil. Pode não ser. Exatamente. Eu acho que é tudo muito igual. É tudo o mesmo método. Eu vou falar disso e eu vou falar isso pra vida, tá? Pra mim, isso pode ser incluído em qualquer área da vida. Se você tem pessoas com características diferentes em qualquer lugar, você tem que valorizar a característica da pessoa que é boa. Isso.
não fazer todo mundo ficar igual. Porque você tira o melhor do futebol brasileiro, o melhor do futebol brasileiro sempre foi habilidade e alegria de jogar. O jogador entrava em campo lá, pegava a bola, resolveu. Hoje em dia a gente não tem mais isso, por quê? Porque nas escolinhas a gente foca em volantes mordedores e que saibam tocar bola. Sim. A gente joga o mesmo futebol que a Alemanha, por exemplo, sem ter a disciplina da Alemanha. Ou seja... Porque eles são bons em disciplina. Isso quer dizer, ou seja, a gente tenta trazer uma identidade que não é nossa. Não é nossa. Acaba atrapalhando o que é nosso, sendo que os caras lá fora queriam ter o que é nosso. Que é nosso, conseguem jogar taticamente, como você falou agora, a disciplina que não temos. Exatamente. E aí a gente termina tentando igualar nosso futebol ao futebol europeu, sendo que a gente poderia só focar no nosso aqui e tá jogando bola como a gente sempre jogou. Então isso vale pra vida, inclusive. Se o menino tem um potencial, o menino tem um potencial para ser engenheiro. Vamos focar no potencial do menino para ser engenheiro. Focar nisso aí. É isso, não tem como você diferenciar isso. E aí a gente traz como exemplo a própria Colômbia agora, que chegou, né? Chegou na final da América. E o que acontece? Os caras vinham sempre no mesmo estilo de jogar, jogou a competição toda no mesmo estilo, não mudou de forma alguma. E é uma seleção que, anos atrás, a gente via a seleção... Chegava devagarinho, tomava perdia, mas a gente sempre apontando a galera, essa seleção vai dar lá trabalho. Na frente vai dar trabalho. E realmente tem dado trabalho. Eu acho que a gente precisa resgatar a nossa identidade. E não é à toa que eles jogando o futebol deles, né? Futebol mordedor, mas você vê a vontade dos caras pô, na jogada, os caras vão com vontade mesmo, não vou disputar a bola, mas vou pra ganhar. Não é aquela coisa de botar o pé, tirar o pé. Não, os caras vão com vontade. E não é à toa que chegou a final. Seleção, né? O se sentir pertencente. Isso, né? Pertencente, justamente. Eu acho que outra coisa que atrapalha muito o nosso futebol hoje é que Romário falou recentemente, que as pessoas falam que tipo, o cara começa a jogar uma bolinha hoje aqui, aí faz um bom campeonato brasileiro, foi contratado por qualquer time e já dizem que é craque. Isso. Porra, os caras... Ó... Pra poder receber o título de craque, e hoje em dia a gente dá o título de craque pra qualquer pessoa. Craque é Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Zico, Romário, Bebeto, Ronaldo. Hoje não dá. Eu gosto muito de Vini Júnior. Acho que hoje, pra mim, é o melhor jogador do mundo e vai ser uma injustiça se não derem a bola de ouro pra ele esse ano. Rodrigo joga muita bola. A gente tem jogadores que jogam muita bola, mas pra você dizer que o cara é craque, ele tem que chegar lá na seleção, arrebentar e levar o time nas costas também, inclusive, sabe? o Hendrick foi até apresentado agora, né? Que é outro jogador que tem um potencial absurdo, assim, mas tudo tem que ser gradativo, dosado. Não dá pra você já jogar nas costas dele lá, você é craque e vai resolver. Justamente, o menino tem o quê? 18 anos? 18, acabou de fazer 18 anos. Aí você pega um menino de 18 anos e diz assim, cara, você é craque, você é responsável. Pô, acho que assim... Um peso muito grande. Um peso. Foi o que o Neymar passou. Neymar tem os problemas dele extracampo. E assim, eu não gosto nem de comentar, porque é pessoal dele e eu não tenho nada a ver com isso. Mas profissionalmente falando, o Neymar é um jogador acima da curva. Muito acima. Inclusive o Romário comentou até que... Muito acima da média. Os caras teriam que jogar na seleção, jogar para o Neymar. E outra coisa, o Neymar deu azar na carreira dele, para mim. Porque assim, ele veio de uma geração que tipo, era só ele, pô. Como é que ele consegue resolver tudo? É difícil. Então, você pega a época de Ronaldo, Ronaldo chegou na seleção, muito menino, mas você tinha ali Romário, Bebeto, Aldair, Márcio Santos. Só jogador craque. Aí você pega a era de Ronaldo. Ele jogava com Cafu, Rivaldo, com Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho chegou depois. Então, assim... Dava para dividir esse protagonismo. Neymar pegou uma seleção na época, era ele só. Então, uma safra pesada. Então, é mais difícil para ele. Mas assim, Neymar, não tenho o que dizer de Neymar, é um jogador acima da média. Pronto. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Pergunta polêmica. Vem. Você que tá em casa também deve estar na mesma curiosidade que eu. O Thiagão. A resposta ela tá pronta. O Thiagão. É Bahia ou Vitória, Thiagão? Futebol baiano. Futebol baiano. Futebol baiano. Tudo bem, vamos nessa. Ele é futebol baiano. Dentro do futebol baiano, vamos conversar um pouco sobre a trajetória do Bahia, assim, digamos, hoje o Bahia atual e o Bahia que você viu anos atrás. O que é que você vê
de potencial, o que você vê, o que mudou, você que está vivendo ali a parte dos bastidores, o que é que você vê que realmente mudou? É um novo momento do Bahia, né? A gente acostumou, depois do título lá, dos 2 títulos e tal, o torcedor do Bahia ele sofreu muito, né? Com várias quedas, o time não conseguia se firmar na Série A do Campeonato Brasileiro, sempre brigando para não cair. E o torcedor tinha saudade daquele Bahia que brigava por coisas grandes no futebol, né? Então, a chegada da SAF, ela é muito benéfica para o Bahia nesse sentido. Porque o torcedor que estava cansado de só sofrer, só tomar surra, ele começa a ter esperança de novo de ver um Bahia brigando por alguma coisa. Ano passado sofreu, ano 0. Eu acho que o City, nem o City pensou que seria tão sofrido. Ninguém queria que fosse tão sofrido até a última rodada para poder permanecer na Série A. E aí esse ano o Bahia vem com uma proposta que não era também essa de estar brigando lá em cima. Acho que era de meio de tabela, beliscar um G6. Fazer um bom campeonato. Fazer um bom campeonato. E aí o Bahia surpreende. Surpreende porque traz um técnico que é experiente, que sabe montar times. Apesar de tudo, foi campeão brasileiro. A galera fala assim, mas ele treinou pouco. Mas foi campeão brasileiro, não importa. Levou o Fortaleza a uma Série A. Um cara que conhece o futebol brasileiro muito, porque foi um ídolo e jogou muita bola, como o goleiro Rogério Ceni. E faz uma coisa que é, assim, de manual. Montar um meio-campo pesado. Tipo assim, um meio-campo que dá trabalho a qualquer time. Eu acho que o Bahia... ele deu uma caída no finalzinho ali, mas que não é uma caída porque foi pior. Eu acho que o Bahia, com o meio-campo técnico que tem, ele sabe muito jogar contra times que deixam jogar. Flamengo, Internacional, Palmeiras. Quem for jogar de igual para igual com o Bahia, vai ser um jogo troca-troca. O que eu comento assim, o Bahia quando pega times que estão brigando para não cair, que fecha a marcação, o Bahia tem dificuldade para poder trabalhar a bola. Agora você tem um adversário que, lhe deixa jogar, vem para igual. Vou jogar e deixar jogar. Aí o Bahia consegue se destacar melhor no meio campo do Bahia. Acho que foi isso que aconteceu. O Bahia veio em uma trajetória, pegando só times que estavam jogando por igual. Quando chegou nesse finalzinho agora do 3 times que estavam brigando para não cair. O time vai jogar mais na marcação. Sabendo quem é o Bahia. Então os caras falam assim, eu preciso fechar minha casinha aqui e esperar uma bola para poder tentar resolver o jogo. Inclusive, um dos jogadores do Corinthians na zona mista, ali na entrevista, ele falou, a gente estudou o Bahia, viu que o Bahia, quando tem times que apertam a marcação e fecham o meio campo e dá trabalho a eles, o Bahia não consegue jogar. Foi o que a gente fez. Marcou o Bahia no meio campo, o Bahia não conseguiu jogar, a gente jogou no contra-ataque. Foi o que aconteceu. Aí fez o gol, deu 1-0, ganhou. Que o Rogério Ceni vai precisar de alguma forma ajustar. Não sei se o Lúcio vai ser esse jogador. Porque, vai precisar de jogadores que desequilibrem, que quebrem uma linha ali com um drible ou com um passe que chegue na cara do gol, sabe? Então, são coisas que o Rogério Ceni, o trabalho é dele. Pronto, agora vou falar do Vitória. Pronto, o Vitória é aquele negócio, né? Passou muito tempo lá na Série B. Mas também em 3 anos fez uma ascensão meteórica. Feliz, inclusive, de ter participado aí. Eu estava na Série C, eu estava na Série B, no acesso, eu estava no título. Entregou um título nacional para o torcedor. Foi muito bom o que o Vitória fez até o ano passado. Minha visão, tá? E aí é só minha visão mesmo. Acho que teve um pequeno erro de montagem de elenco para a Série A, porque o diretor de futebol e o próprio presidente falaram no início do campeonato que ia montar um time físico. Eu acho que com time físico você não ganha a Série A. Você não joga a Série A porque Série A é técnico, velho. As pessoas, você precisa beleza, traga jogadores físicos com intensidade e tal. Mas você traga ali um jogador pro ataque, um jogador pro meio, um zagueiro que seja técnico, que saiba jogar bola, que tem experiência de Série A, sabe? E aí, quando você não tem isso, você fica muito limitado. Inclusive, é por isso que o torcedor e a imprensa, nós falamos muito que, querendo ou não, o jogador que se destaca no Vitória hoje é o 10. Esqueci o nome do Mota. Não, fugiu no 10 não, desculpa. Mateuzinho. Sim. Fugiu o nome. Mateuzinho é o cara que se destaca por quê? Porque o cara que é
mais técnico Mais do ele, clube ali, é ele. É Wagner Leonardo. É Oswaldo, que às vezes quando entra consegue fazer a diferença, porque tem a experiência da Série A. Exatamente. Consegue se Tem destacar técnica. um pouco da qualidade, da técnica que tem. E, infelizmente, trazer, como você falou, jogador por físico, jogador que é marcação, não adianta, Isso daí serve muito pra Série B, por isso que o Vitória teve tanto sucesso no ano passado. Ponto. Série B é um campeonato mais físico, mais cascudo, vontade. Mais cascudo, você tem mais na quem tem garra. mais vontade vai lá e ganha. Como é o Bavi, por exemplo, como é um clássico. Você joga e você ganha muito na vontade, e o Vitória foi melhor do que o Bahia em quase todos os clássicos desse ano. Inclusive, o jogador do Bahia, da entrevista, o atacante, o 5, que esqueci o nome dele, Rezende falou, em uma das entrevistas, ele falou, o Bahia perdeu os Bavis porque nós pensávamos que na técnica a gente ia ganhar. Vontade, aí é clássico. Aí é clássico, clássico, é vontade. É vontade, é aquela gana, aquela disputa que, inclusive, a galera ficou muito se discutindo com aquela dividida do menino, deu a tapa na cara do jogador do Bahia. Matheus Gonçalves? Não, é o que saiu agora. Dudu? Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, não sei se não foi intencional ou não. Sei que na disputa ele bateu a mão É clássico. Tá todo clássico, mundo com muita cara, vontade. isso que eu falei, velho. É disputa de bola, tá todo mundo na vontade. Assim como foi o jogador do Vitória, parece do Bahia, Rezende. A gente poderia também ter dado uma mãozada no rosto do jogador e... Pô, bateu, machucou, não, pô. Eu costumo dizer que a galera que entra num clássico, principalmente quem vem do banco de reservas, entra sempre muito pilhado, né? E preciso tomar cuidado. O Matheus Gonçalves, quando entrou no jogo da Fonte Nova... Da Fonte Nova, do 2x1 da Copa do Nordeste. Exatamente. Chegou e foi expulso logo, porque também entrou muito pilhado. Rezende também, quando entrou, às vezes... É isso, os caras entram tipo, porra, tem que mudar o jogo e tal, e vai com muita vontade. É por isso que às vezes acontecem essas coisas. Mas eu acho que o Vitória errou nisso. Torço muito para que o Vitória se acerte agora no segundo turno. Tá chegando algumas pecinhas aí para poder reforçar o elenco. Torço muito para que o Vitória consiga se manter na Série A. Que quem sabe ali belisque ali uma Sul-Americana. Que o Bahia chegue no tão sonhado G4 ali. Ou até ficar no G6 ali e tentar uma Libertadores e tal. Porque vai ser bom pro futebol baiano. É bom pra gente também, que tem mais campeonatos para cobrir. Tem mais viagens para fazer. Tem mais coisas para acompanhar. Então eu torço muito pelo bem do futebol baiano. E torço também para que os times do interior, né, que estão disputando aí os campeonatos, que também cheguem, porque para mim o sonho de consumo era ter Bahia e Vitória na Série A e chegar uns 2 times nossos ali na Série B. Feira, um Jacuipense. É isso, minha torcida disputando na Série B. Para que a gente tenha mais força no futebol brasileiro. Assim. E a administração do Vitória, a gente viu que o diretor de futebol acabou indo embora. Você acha que dessas contratações todas que ele fez, ele porventura, hoje ele caiu na real, ou foi porque assim, saiu, né, a informação de que ele saiu porque foi a pressão da torcida, aquela coisa toda, ele acabou indo embora. Aí eu queria saber sua opinião. Você acha que ele realmente viu os erros cometidos e foi embora, ou foi realmente por pressão do torcedor? Acredito eu que tinha sido justamente, né, ele deve ter analisado, deve ter visto, pô, fiz coisa errada, se eu continuar vai ser pior, até porque vai ter muita cobrança e lá na frente, se digamos assim o Vitória não consiga permanecer na Série A, a cobrança vai ser muito maior. Eu acho, a opinião minha, que ele foi embora por causa disso. Eu vou falar com base no que eu conversei com o Carpini no jogo passado. Eu perguntei para ele porque Ítalo, quando saiu, disse: a minha decisão é para tentar pacificar o ambiente um pouquinho mais. E eu queria saber o que era esse pacificado, porque dá a entender que está tendo conflitos ali dentro, internos. E aí eu perguntei para Carpini antes do jogo, e ele me disse o seguinte, que a decisão era para blindar o time dos comentários externos. A gente sabe que o torcedor pega no pé, que o torcedor não está satisfeito com a montagem do elenco. E a gente sabe também que internamente, toda vez que tem uma diretoria lá, os outros, a oposição está tentando também achar uma vaguinha ali para se inserir. Vai ter sempre aquela crítica, né? Exatamente. A quem está no comando. No que Carpini quis me dizer foi isso. Então ele saiu para que o time tivesse um pouco mais de tranquilidade para continuar jogando. Então, assim, eu acho que foi uma decisão de Ítalo. Assim, estou recebendo muitas críticas.
essas críticas vai recair sobre o grupo, então eu vou sair, vou dar espaço para uma outra pessoa, para que o grupo esteja um pouco mais blindado. Venha respirar uma nova, como eu posso falar? Novos ares, uma nova administração, né? Porque, tipo, se chegar um outro diretor de futebol agora, para poder contratar, aí ele contrata uma boa peça, 2, 3, o torcedor ele vai, tipo, que esquecer que houve aquele momento lá de contratações que não foram tão agradáveis e tal, e aí o time começa a ter mais tranquilidade para seguir no campeonato. Eu acredito que seja isso. Pronto, vou te fazer uma pergunta que tem a ver também com o Vitória ainda, né? Que é em relação ao torcedor ter feito aquelas agressões, tanto a Rodrigo Andrade quanto a Dudu. Nada justifica. Não justifica, né? Eu sou super contra, né? Muitas pessoas me falaram, velho, mas também os caras em campo, eu digo, negão, não justifica, cara. Cobra-se do cara dentro de campo. O cara tava fora do horário de trabalho, fora do clube. Então, tipo assim, ele tem todo o direito dele de fazer o que ele bem entende. Aí você tem que cobrar... Assumindo as consequências. Você tem que cobrar dentro de campo, diretoria, porque o jogador não está rendendo, tira o jogador, assim como o torcedor do Bahia tem cobrado, né, de Cauli. Não, o Cauli tem que ficar no banco. E o Rogério Ceni defende, não, vou manter o Cauli, até porque é um cara que dentro de campo é diferenciado e pode me render. Qualquer momento pode surpreender. Né? Então, tipo assim, não justifica. Mas, assim, eu queria saber de você o que Dudu fez juntamente com o Rodrigo Andrade. A gente via muito acontecer isso nos anos 90, né? Romário, Bebeto e tal e tal. Você acha que hoje se é aceitável, não é? Ou o cara tá no horário dele livre, ele faz o que bem entende, assim como a gente falou, assumindo as consequências? Eu acho que é isso. Eu conversei com o Fábio Mota, né? Logo depois do acontecido e tal, eu fiz uma entrevista com ele e ele me disse uma coisa que eu concordo. A gente tem que entender o que é que a gente faz na nossa vida. Tipo, se eu sou um atleta de alto rendimento, eu sei que independente de eu estar de folga ou não, eu preciso me cuidar, porque é eu me cuidando que eu vou entregar o meu melhor dentro de campo. Ou correndo, ou no crossfit, ou em qualquer outro esporte de alto rendimento. Você precisa cuidar do seu corpo. Eu acho que no momento de folga do cara, o cara faz o que ele quiser da vida dele. Ele tem que fazer o que ele quiser. Quer beber, beba. Sabendo que vai assumir as consequências. Isso. Meu rendimento dentro de campo vai diminuir se eu estiver bebendo muito? Meu rendimento vai diminuir se eu estiver indo dormir meia-noite? Meia-noite, para acordar às 7 da manhã para estar treinando. Ponto. O cara tem que saber isso. Que ele assume as consequências pelos atos dele. Isso. Independente disso, não concordo com nenhum tipo de violência. O torcedor ele pode cobrar. Ele vai cobrar do presidente. Encontramos Rodrigo Andrade e Dudu 1h da manhã num bar bebendo. Cobre e peça para poder afastar o jogador. Não tem que bater, não tem que amedrontar, não tem que ameaçar a família, não tem que nada disso. Até porque, cara, assim, o cara é ser humano. Exatamente. Independente de qualquer coisa, o cara é ser humano. O cara tem que viver a vida dele. Exato. Tem o lado profissional. É o que eu estou dizendo. Ele só tem que assumir as consequências pelo que ele faz, e ponto. E não é você que tem que dizer o que é que o outro vai fazer. As pessoas têm muito disso, né? De julgar o que é que o outro... a vida do outro e tal. Não é, gente. Você não pode julgar. Você julga a sua vida. Sua vida você julga. A dele ele julga e assume as consequências. Por isso que o Romário, quando o Romário era perguntado, era confrontado. Mas você... Estou fazendo o meu dentro de campo. Ele dizia, treino é treino, jogo é jogo. Tô dando resposta lá dentro de campo. Pronto, acabou. Inclusive, tem uma entrevista dele, quando ele jogava lá na Holanda, ele falou, cara, o técnico falou, velho, se você fizer dois gols aí, você pode ir pro Brasil, porque que ele ia vir para um feriado, se não me engano, ele vinha pro Brasil, só que o treinador não deixou, ele pegou e fez, se eu entrar, fizer 2 gols, posso ir? Cara, pode. O cara entrou no primeiro tempo, papuf, fez 2 gols, que a galera sempre fala, né? Aquele miguezinho. Vazou, tava aqui no Brasil na festa. É isso, eu falo que torcedor, ele precisa entender uma coisa. O torcedor mesmo, tá? Porque existe o torcedor, o que vai pro estádio, o que cobra, o que xinga, o que se emociona, chora. Exato, esse é o torcedor. O cara que vai brigar, o cara que vai vandalizar, o cara que vai agredir, esse não, pra mim não é torcedor. Porque tem muita gente que, em nome da paixão pelo futebol,
termina cometendo atos de violência e não é isso que a gente concorda. Então, assim, torcedor é o cara do estádio. Ou o cara que não vai pro estádio, inclusive. Eu não vou porque o time tá ruim. Não vou. Vou fazer... Prefere não ir para poder não fazer... Vou entrar fazer na pilha do outro e fazer besteira. Não é aquele cara que vai para lá para brigar com a torcida rival, em nome do futebol, em nome da paixão. Paixão não é para isso. A paixão é para você curtir bons momentos, curtir os ruins também, porque vai ter. E nesse momento, ou você cola com o time para dizer eu tô te apoiando até você melhorar, ou você não vai lá e fica na sua tranquila aqui dizendo, ó, vou esquecer esse time agora, depois eu volto quando estiver melhor de novo. Então, eu acho que em nome da paixão não dá para ficar fazendo essas maluquices que esses caras fazem, não. Aí a gente vai pro lado do Bahia, quando a gente diz assim, eu cresci ouvindo isso, né? O Bahia é o clube do povão, o clube do povo. E saiu agora, né, há uns dias atrás, o lance do tal check-in, que o torcedor, alguns torcedores ficaram pilhados, outros ficaram meio que, como a gente fala, desculpa a expressão, com o rabo entre as pernas, porque foi algo que o próprio torcedor, alguns torcedores pediram isso, tá na hora do Vasco, porque chegava na hora do jogo, tinha aquela confusão toda na hora de entrar, fazer o check-in, desculpa falando, né, falei voucher, mas o check-in, alguns torcedores pediram e tal, agora que veio, só que veio de uma forma que o torcedor não esperava. Que você tem que pagar por esse check-in. Como o clube do povo, você que tá ali vendo a massa, torcedor, aquela coisa toda, o que é que você acha desse tal check-in? Pra você que vê o torcedor ali acompanha, você acha que isso soou bem ou o torcedor realmente vai ter que engolir agora seco? Porque é unilateral. Eu recebi muitas mensagens assim no celular, né? O pessoal dizendo, pô, Thiago, o que é isso que tá acontecendo? Como é que pode? Faz isso, faz aquilo. A gente se associa em massa, não sei o quê, e agora eles fazem isso com a gente. Torcedor assim, muito chateado. Eu concordo com o esquema de check-in. Eu acho que tem que ter até para poder você tornar um negócio mais disciplinado. Sim, e tal, mais organizado. Mais organizado e tal. Eu não sei se essa é a melhor forma que eles fizeram, porque você tá cobrando por um check-in, né? Tipo, é estranho. Eu acho estranho. Eu acho que eles poderiam fazer de uma outra forma, assim, que fosse... você faz o check-in, mas se você, por um acaso, você não comparecer... Isso, você vai pagar uma multa. Até porque você acabou reservando uma vaga que outra pessoa poderia ser. Aí fica parecendo assim, esse método, grosso modo falando... É tipo assim, eu vou segurar a vaga aqui na fila pra você, mas você vai ter que me pagar. Ficava meio assim, um negócio meio estranho, velho. É estranho, assim. Eu acho que esse tempo que eles pediram aí, até setembro, inclusive, é pra poder eles avaliarem melhor. Eu acho que eles vão ponderar mais as coisas. Eu vi uma notícia ontem, não sei, não fui a fundo pra poder averiguar, mas eu vi uma notícia dizendo que não tinha sido uma ordem do Grupo City e tal. Eu acho que eles vão... A repercussão foi ruim. Foi muito ruim, assim, entre os sócios. Principalmente os sócios que têm acesso garantido, né, velho? É estranho. Então, assim, eu acho que a repercussão foi muito ruim. E eu tenho certeza que o Bahia não vai negligenciar isso. Eu acho que vai ser feito um estudo aí até setembro para ver de que forma isso pode ser minimizado. Ou mudar o valor e eu acho que já incorporar. Eu acho que essa forma, como você falou, a gente comentou aqui, acho que é válido, acho que seria legal. O lance do cara faz o check-in, não foi, negócio, você não veio, você vai ter que pagar, até porque senão no próximo jogo você não pode nem fazer check-in, fica bloqueado. Exatamente. Acho que seria uma forma válida. E aí eu pensando, tava em casa quando vi essa notícia, eu pensando, meu Deus, será que, assim, o Bahia tá querendo levar o Grupo City, trazer para o Bahia as coisas que se rolam na Europa, tipo, elitizar a torcida, porque é o que a galera sempre comenta, né? Tá querendo elitizar, eu acredito que não. Não acredito também não, porque eu acho que existe pesquisa de mercado, né? Claro. Assim, quem está lá trabalhando, o pessoal do marketing, o pessoal da comunicação, sabe quem é o torcedor do Bahia. Entende quem é o torcedor do Bahia. Quem é o consumidor do Bahia. O próprio Grupo City, quando chegou aqui, falou sobre isso. De ser um time popular, de ser um time da massa mesmo, do torcedor de bairro, sim. Que vai de ônibus ou de metrô, o povão. Então, assim, eu acho que eles vão repensar isso aí, vão procurar uma forma talvez menos onerosa pro torcedor. Eu acho que o burburinho agora é grande porque a notícia saiu agora, né? Então, o torcedor tá bem chateado, mas eu acho oriçado, eu acho que, assim,
daqui pra frente aí, eu acho que eles vão repensar, vão pensar numa forma mais tranquila pro torcedor, sabe? Sim. E dentro de campo, né, Bahia, Vitória, a gente tá vendo aí os desempenhos, né? A gente tá vendo o Bahia ali brigando por algo que a gente não via há muito tempo, tal, brigando pela as primeiras vagas ali, né? Os primeiros 4 colocações para poder disputar uma Libertadores, até mesmo as 6 primeiras. Já o Vitória tá lá embaixo, né? Brigando, a gente falou no instante, até pelo fato mesmo de contratações. Mas você acha que nesse segundo turno, nessa segunda leva que se inicia, você acha que o Bahia deu uma caída, vai enfrentar alguns clubes que realmente estavam um pouco lá embaixo e agora está dando uma alavancada, consegue manter a mesma base? E o Vitória também, né, vai dar com essa nova mudança de diretoria, vai vir um respiro novo, será que consegue trazer bom desempenho para o torcedor? Vou falar primeiro do Vitória. Eu acho que, reforçando o elenco, eu acho que o elenco do Vitória ele não é ruim. Ele não é um elenco ruim, miserável, que não vai conseguir nada. Inclusive jogou bem contra o Flamengo. Exato. O Vitória fez bons jogos, assim, jogos que poderia ter ganho, por exemplo. Botafogo jogou bem, Corinthians jogou bem, Flamengo jogou bem. Eu acho que esse clima ruim também, assim, de estar jogando, estar brigando contra o rebaixamento, de estar sempre pressionado, isso também interfere muito dentro de campo, porque a tomada de decisão, às vezes, é ruim. E aí, às vezes, você perde um gol que poderia ter feito, dado uma tranquilidade e tal. Que é o que Carpini tem dito muito, assim, de ter tranquilidade para resolver. A hora que o Vitória conseguir ter a tranquilidade para resolver o jogo e aí aquietar, tipo, patou o jogo com o Flamengo, calma, tranquiliza. Ansiedade zero. Porque, assim, você já tá conseguindo um grande resultado contra uma equipe que cabeça tem uma folha salarial muito maior e que tem jogadores de alta qualidade que vão resolver a qualquer momento. Então, assenta. Eu acho que falta isso pro Vitória. Então, assim, eu acho que com os reforços que estão chegando, o Vitória vai melhorar. Eu espero que consiga melhorar a ponto de fazer uma campanha para sair do Z4 e não entrar de novo. Até porque o Vitória, basicamente, assim, a grosso modo falando, precisa de 30 pontos para poder chegar com os 15 que tem, 45. Eu acho que pode ser até menos, mas a grosso modo falando, né, a estatística ali leva que os últimos anos 45 pontos fica livre. Mas é isso, eu acho que o Vitória tem condições de fazer isso, eu torço muito para que isso aconteça e até que faça uma campanha ainda melhor para que esteja lá na Sul-Americana, porque vai ser muito bom para o clube e talvez ano que vem consiga montar um elenco aí sim para disputar o Campeonato Brasileiro de uma forma melhor e brigar ali por meio de tabela e tal. Desculpe. Já o Bahia... A voz foi embora. Enquanto isso, você que tá aí, Thiago vai dar uma respirada, siga aí o canal, galera. O canal Vozes da Estação, para poder você ficar não só antenado do que acontece aqui, mas muitas coisas também, né? Outros podcasts que rola aqui. Vamos lá. Já o Bahia, eu acho que o torcedor tá sedento aí por uma Libertadores. O time tem condições, já provou isso. Tá chegando o Lúcio Rodrigues aí agora. Eu acredito que ainda vem aí uma ou duas contratações até o final da janela, porque o Bahia precisa de um centroavante, porque Everaldo tá jogando numa posição diferente. Estupinhan saiu. Ratão ainda não entregou o que é, e Ratão também não é centroavante. Não é centroavante, precisa entender isso. Então, eu acho que vem um centroavante ainda aí, deve vir algum outro jogador. Aquele jogador nato lá na área, que realmente precisa. Exatamente. Então, assim, chegando isso aí, eu acho que o Bahia vai sim brigar por Libertadores. Na realidade, já tá brigando. O Bahia vai fazer um segundo turno também bom, porque tem jogadores de muita qualidade no meio campo. Você vê que agora com a chegada de Borduque, você ganha Juba no meio. Se chegar um centroavante, você ganha, além de Juba no meio, você ganha Tassiano. Então, assim, é um time que é muito versátil, que você consegue rodar muito bem o elenco. Então, o Bahia tem elenco para brigar pela Libertadores e vai fazer isso, eu acho que até o final. Eu espero que já consiga esse ano, porque já que surpreendeu e que deixou essa vontade no torcedor, né? Eu acho que tem que atender mesmo, chegar lá na Libertadores e fazer um bom campeonato. O torcedor do Bahia, né? A gente que tá na imprensa, nos bastidores, a gente vê muito o torcedor do Bahia. Não tinha o costume de ver o Bahia onde tá hoje. Há quantos anos a gente não viu o Bahia onde tá hoje? Então, tipo assim, eu tava discutindo com um colega, falando, cara,
se o torcedor do Bahia hoje está vivendo algo que não se vivia há muito tempo. Então, se vê o Bahia hoje terminando o campeonato em um 7º lugar, o torcedor do Bahia ainda vai achar que foi algo que não era para acontecer. Mas até pelo elenco que se tem. Mas é exatamente o que a gente diz, né? Se você faz uma campanha de 7º colocado o campeonato todo, não tem problema nenhum. Mas se você faz uma campanha de brigar pela liderança e você termina em 7º, aí o torcedor pega no pé, porque você tava lá em cima, velho. Por que você terminou aí? Foi o que aconteceu com o Botafogo ano passado, que fez campanha de campeão o tempo todo de campeão, e terminou em 5º colocado. Mas aí é onde entra o lance que a gente tava falando. Os times que estão lá em cima, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, tinham jogadores que estavam na Copa América e receberam os reforços. Sim. E o Bahia só tinha um jogador, né, o lateral que estava lá na Copa América, recebeu e voltou. Os outros times receberam esses reforços, realmente reforços de verdade, porque são jogadores que... De La Cruz, né, no Flamengo, jogadores que... Arrascaeta. Então, tipo assim, o Bahia se mantém com o mesmo time até aqui, né? Fora o jogador que chegou agora, o Lúcio, que vem como reforço. Você acha que nesse segundo turno, nessa janela que se abriu, o Bahia poderia se contratar para poder reforçar de verdade e realmente brigar ali em cima? Ou mantendo esse elenco que está aí consegue? Eu lembro que, rapidinho, aqui eu lembro que uma entrevista de Talisca, foi uma entrevista em um podcast, Talisca falou: rapaz, eu tive lá no Bahia e tal, a galera tá numa euforia que se o Bahia, nesse primeiro turno, ficar ali entre os 6 primeiros, o Bahia vai reforçar para brigar pelo título. Então eu tô nessa expectativa para ver se isso vai acontecer mesmo. Eu acho que o Bahia ainda vai contratar, como eu falei. Eu acho que até o final da janela ainda vem 1 ou 2 jogadores aí. Mas assim, o Bahia trouxe Borduque, o Bahia trouxe Lúcio e o Bahia trouxe... Quem foi que tava... Não tá... e Arias voltou. Então você tem aí 3 reforços. 3 reforços. Mais 2 são 5, que é a minha ideia, o que eu acho que vai acontecer. Mas para além disso, a gente tem que pensar que o Bahia tem uma base boa também. E que alguns jogadores já estão sendo inseridos aí no grupo. Então, que também é importante, que eu lembro que há um tempo atrás, o grande trunfo era esse. Era trazer alguém da base que resolvia e tal. A gente tem bons jogadores no Bahia aí na base. Então, inclusive o Bahia era um time da primeira divisão que ainda não se tinha usado o jogador da base e estava sendo cobrado. Exatamente. Então, assim, você tem esses meninos que estão vindo aí e que precisam, se são bons jogadores, precisam ser valorizados. Tem um que vale R$1 bilhão. Então, se o cara é tão bom, vamos testar também e tal. Eu acho que não precisa só vir de fora. Até porque o Bahia fez um investimento alto agora com o Lúcio. Então, se por um acaso não acontecer de fazer novas contratações, é muito por conta disso, porque já fez um investimento alto. E na montagem do elenco para esse ano já tinha se feito um investimento também muito alto com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas. Então, se não acontecer, é usar os meninos da base e tentar encontrar o caminho com eles, sabe? Eu acho que dá. Até porque, se não me engano, eu posso até estar errado, mas no lance do gol do Bahia do empate, o cruzamento foi do menino da base. Exatamente. E a gente, que é torcedor, os torcedores do Bahia viram isso muito em 88. Pô. O Bahia foi campeão brasileiro com praticamente 80% dos jogadores da base. Pô. Então é hora de se usar a base, até porque quando o Santos de 2002 foi campeão brasileiro como? Usando o escape da base. Não se tinha grana naquele tempo. Fez o quê? Bota menino pra jogar, pô. A gente tem muito disso, né? De, não, acho que não tá na hora de colocar. Tem que colocar, gente. Tem que colocar. Aquele menino lá da Espanha tá... Yamal. Pô, Yamal tá jogando pra caralho com 16 anos. Acabou de fazer 17 anos. Pô, tem que botar os meninos pra jogar, velho. Eu acho assim. Tem esse negócio. Uma hora vai ter que jogar. Se o menino é da base, tá galgando chegar ao profissional... Vai chegar o momento dele jogar, negão, é agora, viu, pai? Vamos lá. Eu acho que tem que ter o cuidado, botar pra treinar junto com os caras mais experientes, dar cancha esse jogador. Mas depois disso aí tem que botar pra jogar. Se o menino é bom, tem que botar pra jogar. E eu acho que é isso que o Bahia tem que fazer e ver no que vai dar. Eu acho que, mesmo que não venha mais ninguém, eu acho ainda que o Bahia tem condições de brigar sim pro G4. E é importante lembrar que esses times aí estão recebendo reforços, né? Quem estava jogando Copa América ou contratando e tal, mas ainda assim
ninguém mostrou um futebol superior. O único time que está despontando na frente é o Botafogo, que realmente vem sendo muito eficiente. Às vezes não é pelo bom futebol. Isso que eu ia falar. É porque é eficiente. Chega lá na frente, faz o gol e resolve. Mas não tem ninguém assim, eu tenho o melhor futebol do Brasil. Até porque o campeonato tá se a gente for comparar, tá bem pelo raso, assim, não tem ninguém que se destaque realmente, velho, esse time aí ninguém vai conseguir alcançar. Eu mesmo, quando eu tava olhando no início do campeonato, aí você olhou Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, pai. Esses times aí tão bem, o Bahia veio de um ruim, pré-temporada ruim, perdeu o campeonato baiano, foi eliminado na Copa do Nordeste. Falei, pai. E a gente viu o Bahia perder o primeiro jogo. Falei, velho, não vai mais pra lugar nenhum. Assim também o Vitória. Falei, o Vitória foi campeão brasileiro. Vai forte. Campeão. Baiano vai forte, pai. Aí é que acontece, é aquele lance que a gente falou. A nossa administração saber contratar, não reforçar, como a gente falou, reforçar por físico, reforçar por talento. Porque às vezes você pode trazer jogadores pontuais, por mais que em cada posição seja eficiente. Exatamente. E eu acho que são coisas que os times do Sul conseguem fazer. Trazer jogadores pontuais, mantém-se a base. Olha o time do Corinthians, veio pra cá, deu calor ao Bahia. Se você for olhar, tem muito jogador que é da base, pô. Exatamente. E alguns jogadores que ficaram pontuais pra poder manter o lance do dar uma resposta do entrosamento, a espinha dorsal do elenco, que sempre tem, né? Tem lá o Fagner, que tá ali, o cara mais experiente. Hoje no clube é o cara que daquele time que foi campeão mundial, é um cara que tá ali até hoje, e é um cara que tem experiência. Então, para trazer experiência para a gurizada, tem que ter aquele jogador mais experiente. E é importante. Não, acho que faltou um pouco mais do Bahia no início da temporada. Um pouco da vontade. Da vontade, e manter esse lance do salto alto um pouquinho. Velho. Que talvez não tenha, né? Não é nem a falta de vontade dos jogadores, é que são jogadores mais técnicos. Isso. Não são jogadores de tanta intensidade. De digamos assim, pra batalha. Talvez por isso que todo mundo fala, não, as coisas vão acontecer, mais na frente a gente tá desenvolvendo e tal, e às vezes o torcedor não entende porque ele quer o resultado, ele quer ver, e principalmente perder pro rival. Aí do lado do Vitória, aquele lance da vontade, tem muita vontade, realmente. Tem. Meio campo com Dudu e Andrade. Aí você diz assim, velho, esses dois caras aí, velho, são dois pitbull mesmo. Então os caras marcando vai se dar trabalho pros times quando vier cair aqui no Barradão. Só que você não vai segurar quando pegar um time que começa a tocar a bola, toca muita bola, o cara vai cansar. Aí cai onde a gente falou, é o lance da qualidade. Faltou qualidade pro Vitória e faltou o Bahia a intensidade. Então espero que nesse segundo turno, né, nesse retorno, isso venha acontecer. O Vitória está trazendo jogadores que venham com mais qualidade. E pro lado do Bahia, que estava faltando, que é a vontade, vir mais, né? Que tem alguns jogos que você vê que o Bahia fica aquela morosidade, toca muito pro lado. Estilo de jogo. Eu acho que precisa, talvez o Lúcio dê isso, né? Apesar de eu achar que é um jogador que vai evoluir assim, ao longo do tempo aqui no Bahia. Não vai vir pronto, sabe? Vai evoluir aqui dentro do Bahia, mas eu acho que pode ser um jogador assim pra, quando a bola chegar um pouco mais na frente, chutar de fora da área, que o Bahia é um time de muito toque de bola, de entrar de bola, assim. E tá tocando, fazer o gol. Exatamente. Eu acho que talvez o Lúcio dê isso. Falta arriscar um pouquinho mais de fora da área, pegar essa bola e meter no gol. Isso, eu acho que até mais o Luciano, né, o Juba vir pro meio campo, acho que quando ele jogava, ele chutava muito de fora da área quando estava no esporte. Acho que precisa disso, né? Chutar um pouco mais de fora, porque os caras estão muito, muito realmente acostumados rapaz, quando a gente assiste o jogo, fala assim, chuta. Tá ali a gente que tá ali, às vezes, na imprensa ali, né? Na tribuna, olhando, chuta. São jogadores finalizadores, né? São jogadores de construção. Né? Que dá o passe, vai lá, finalize, faça você. Exatamente. E aí, assim, de vez em quando o Jean Lucas arrisca. É um cara que arrisca muito, Jean Lucas. Aí se você tem o Juba vai arriscar um pouquinho mais. O Lúcio também, eu acho que é um jogador também mais finalizador. Você vai ter isso. Então, assim, espero que dê certo. Pronto, Thiagão. Pra finalizar, torcedor, o Thiago tá aqui, vai dar o arroba dele, né? Se vocês estão aí, seguir o Thiago nas redes sociais. E você que tá aí também assistindo a esse podcast, como eu falei mais uma vez, se inscrevam,
né, aí no canal. Deixa o joinha. Deixa o joinha, clica no sininho para ativar lá o sininho para poder Boa. chegar as notificações, né? Segue aí o canal Chutaço nas redes sociais, @canal Chutaço _oficial. E do Thiago, diga aí, Thiago. Meu Instagram, tô lá sempre e converso com todo mundo que me manda mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho de responder porque é a correria do trabalho mesmo, mas eu sempre tô ativo nas redes sociais. @Thiaguinho Reis 87, o Thiaguinho não tem H. Pode mandar mensagem, pode adicionar lá, bater um papo, falar alguma coisa, conversar sobre corrida, sobre crossfit, sobre futebol, que eu sempre tô respondendo lá, galera. Pois é, galera, fica meu abraço aqui a todos vocês, né? Ativa mais uma vez o sininho, como eu falei, para o próximo podcast aqui do Estação Chutaço, né? Aqui, Vozes da Estação, vocês ficarem sabendo e um bate-papo sobre o mundo do esporte, né? E aí ficar inteirado do que acontece, beleza? Thiaguinho, muito obrigado, papá. Prazer, irmão. O menino da Ribeira deu a oportunidade de estrear aqui o Estação Chutaço. E fica um abraço para vocês. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, galera.